Amigos, deixa eu falar sobre o acúmulo de função. Eu não tenho certeza se ficou gravado no outro vídeo. Vou tentar sintetizar aqui. O que é o acúmulo de função? Bom, vamos ver. O desvio de função é quando um empregado tem certas tarefas, como por exemplo, uma secretária. Ela tem tarefas que são de escritório, atender telefone, documentar papéis, enfim. E, via de regra, todas as profissões, elas são encontradas aqui, ó. CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Ali vai dizer o que cada trabalhador deve fazer dentro da sua profissão. Certo? Quando um empregado começa a fazer tarefas, funções diferentes, um exemplo, essa secretária fica no segundo andar de um prédio que não tem escada. De repente o patrão dela diz: agora tu vai ter que subir todos os dias com um material, várias caixas pesadas. Ora, sempre vai se usar bom senso, razoabilidade, mas aqui, evidentemente, que não está na função de uma secretária, um auxiliar administrativo. E isso é um desvio de função. Um exemplo clássico de sala de aula, muito tranquilo. Tá, agora vamos falar do que é o acúmulo de função. O que é o acúmulo de função? O acúmulo de função é muito parecido, as pessoas confundem, mas é o que acontece com vocês. No acúmulo de função, o empregado faz todas as tarefas que ele tem que fazer e mais outras. Ele faz tarefas a mais, que se acumulam, que se somam, se acrescentam. Então, olha como é fácil de perceber. Um dos maiores indícios de que está ocorrendo acúmulo de função é justamente o aumento da jornada, a quantidade de horas que se trabalha e a necessidade de ter mais empregados. Como assim? Vamos ver. A empresa contrata o mínimo de empregados, sempre. E cada um que se vire. Vai acumular função? Vai, a empresa não se preocupa. Essa nossa empresa aqui, em especial, né? Então, vocês sabem muito bem, devem conhecer colegas, da necessidade de ter um ajudante, a gente pode chamar assim. A função de vocês é vendedor. Vocês dirigem um caminhão já. Agora, uma vez por semana, como é o caso de carregar um caminhão, puxar de um caminhão muito maior que traz as mercadorias para o caminhão próprio do empregado, que vai fazer as vendas, puxar, abastecer 2.700 quilos, 3.000 quilos, várias caixas, arrumar, organizar, ver a validade, trocar. Pessoal, isso é evidente, não é pouca coisa. É necessário EPI, proteção para a coluna, se fosse o caso. Teria que ter empregados para isso. E empresas grandes e organizadas
Talvez não nesse ramo que venda as mesmas coisas, mas muitas empresas têm empregados só para isso. Porque é até uma estupidez um empregado como vocês, que vendem tudo que vendem, olha o valor que vocês vendem, perdeu tempo fazendo esse tipo de coisa. Vai em cada mercado, padaria, restaurante, enfim, tudo, e fazer todo esse trâmite de força bruta, entrando e saindo de câmara fria ainda por cima. Então, pessoal, a necessidade de um ajudante é um dos principais indícios de que tem um acúmulo de função. E a hora extra sobre a jornada. Por quê? Porque numa jornada menor não daria tempo para fazer tudo. Então, eu não sei se foi no vídeo anterior, mas isso acontece, por exemplo, em supermercados. Supermercado, a operadora de caixa, operador de caixa, que passa as compras, anota os preços e faz a cobrança, faz a venda para o cliente. Com o passar do tempo, os mercados e hipermercados começaram a cada vez mais sugar o ser humano. Começou a se pesar ali mesmo, verduras, frutas, né? Tudo bem. Agora, empacotador é diferente. E isso é assim no mundo inteiro. Só que cada vez menos nós vemos empacotadores. Isso é um acúmulo de função. Causa muitos prejuízos para os empregados que trabalham assim. Então, no caso de vocês, é exatamente o que é. Não vou comentar esse caso aqui, mas é desse processo, que é um processo real. Mas o de vocês é um acúmulo de função e isso é pacificado, isso é um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a gente vai ter o juiz aqui de primeiro grau, o juiz da cidade, onde vai entrar o nosso processo, mas existe acima dele, e eu acredito que a gente não vai precisar passar por recursos, existe acima dele os desembargadores em Porto Alegre, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e depois em Brasília existem os ministros, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Lá o que se decide se torna vinculante, é obrigatório. E o TST já falou, bem grosso modo, que existe acúmulo de função e quando o empregador não paga, o que está acontecendo? Aí está acontecendo um enriquecimento ilícito da empresa. Por que o enriquecimento ilícito da empresa? Pessoal, o trabalhador, ele tem energia humana de trabalho. Tá? Isso que eu estou falando é jurídico, é importante. Essa energia do trabalhador é entregue para a empresa. A empresa deve pagar uma contraprestação. Ela paga o dinheiro que foi contratado, que foi ajustado, ela paga o dinheiro pelo trabalho desse trabalhador. Assim que funciona o contrato de trabalho. Grosso modo, ele é sinalagmático, comutativo e equitativo. Precisa ter contraprestação. Agora, nesse caso de vocês e de muitos outros, em que o empregado, além de fazer o que ele
faz já as tarefas dele, ele passa a fazer a mais, ele faz outras coisas, isso é um acúmulo de função. Como esse empregado está entregando muito mais para a empresa está enriquecendo, mas não está pagando de volta. E o nome disso é enriquecimento ilícito. Bem simples. No enriquecimento ilícito, a empresa, acho que assim vai trancar menos. Com o enriquecimento ilícito, a empresa ela está causando uma fraude aos seus concorrentes, a todo o sistema fundiário, do FGTS, do INSS, ela está se locupletando. Isso é concorrência desleal, é também uma forma de concorrência desleal. Por quê? Porque existem empresas, talvez não no ramo de vocês, porque quanto mais eu conheço as empresas desse ramo, mais eu vejo que tem muitos problemas, mas existem empresas em que existem atividades parecidas e os empregados têm ajudantes para fazer trabalhos parecidos com os que vocês precisam de ajuda. Carregar uma caixa, descarregar, uma quantidade de trabalho que é cansativa, entrar e sair de câmara fria. Isso não é um trabalho inerente do vendedor, no caso de vocês. Então, isso é um acúmulo de função. O que acontece? A empresa vai ficar no lucro, causando prejuízo a vocês? Não. O direito protege por uma indenização. Aqui a jurisprudência varia entre 20% e 30%. Eu sempre cobro nos processos 30% e aí se discute. Por vezes, os juízes entendem que é mais adequado 20%, por exemplo. Vamos imaginar que seja 20%. Se um empregado como vocês, algum de vocês, que ganha 10 mil reais no mês, ele receber esse acúmulo de função, 20%, ele vai receber 12 mil reais. E isso acaba sendo uma bola de neve, aumenta muito, porque agora a base de cálculo para tudo não é 10 mil, é 12 mil. Então a hora extra, que vocês têm muita hora extra, a hora extra vai se contar, vai se fazer o cálculo dela, considerando o salário de vocês 12 mil. O FGTS em cima de 12 mil, INSS também, férias mais 1/3 também, 13º também, e assim por diante. E isso é nada mais do que o justo. Tá, esse é o acúmulo de função.